Graça e paz, que bom ter você com a gente, que bom ter, assim, mais uma classe, mais um momento para a gente de compartilhar essa lição maravilhosa, essa lição que está nos ensinando que Deus fantástico, Deus que rompe barreira, Deus que derruba muro, Deus que distribui, Deus que lembra dos filhos e não permite que os filhos fiquem sem a herança. Lembra da semana passada? O jubileu, o ano sabático, é o Deus maravilhoso que tem guardado um lugar especial para você no céu. Agora, cabe a nós fazermos aquilo que o povo de Israel fez: seguir o líder, adentrar a terra e usufruir dela com responsabilidade. Que tal, hein? A lição dessa semana é a lição do verdadeiro Josué. E para essa lição eu tenho o privilégio de trazer aqui mais uma vez o meu amigo... Como é que está, pastor? Graças a Deus, Tudo uma jóia? benção. Como falei semana passada, como é bom passar uma semana e chegar nas horas sabáticas, as horas que Deus planejou para nós descansarmos físico, mental, mas principalmente espiritualmente. Como diz essa caminhada para Jerusalém, ele dá perrengue. Dá perrengue, mas Mas ainda bem que chegar. mas tem um descanso até lá, que Tem, são as horas do sábado. E é Foi uma maravilhoso, benção. né? E é maravilhoso. É maravilhoso. E você, Kevin, tudo bem? Então tá jóia. E você que está nos vendo, que está nos ouvindo, como é que foi a sua semana? Queira Deus que tenha sido boa. Mas se ela foi cheia de desafio, a nossa também foi. Se teve perrengue nela, nós também tivemos. Mas é a esperança naquele que há de vir e virá, que faz com que os nossos dias aqui, às vezes tristes, dias chorosos, se tornem dias de esperança. É muito bom ter você conosco e vamos juntos adentrarmos para mais uma lição. Pastor, mais uma vez você vai ter o privilégio de orar pelos nossos amigos. Vamos então, orar. você que está conosco já sabe, interceda por nós vamos interceder por você e o pastor vai orar e vamos juntos receber a bênção do nosso maravilhoso Deus. Ore para nós, pastor. Oremos. Bondoso Deus, eterno Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Amém. Porque o Senhor tem nos abençoado, porque o Senhor tem nos dado as bênçãos dos altos dos céus. É verdade que a nossa vida às vezes não está como queríamos, como planejamos, mas está melhor do que merecemos, ou melhor do que estaríamos sem a tua bênção e a tua proteção. Tomara, Senhor, que os nossos ouvintes tenham sido abençoados durante essa semana, como foi na outra, e que a tua bênção continue sendo derramada sobre eles nas próximas semanas, até o dia em que não precisaremos mais da tua bênção, porque estaremos na tua presença para toda a eternidade. Bondoso Deus, esteja com os desejos, com os anseios, com as dúvidas, com as dificuldades de cada um de nós, e que possamos continuar trilhando o caminho cristão da salvação, pela graça e mérito de Cristo Jesus, para que quando Jesus voltar possamos ser achados como alguém que está digno, não porque somos bons, mas porque estivemos do lado daquele que é bom, que é Cristo Jesus. Amém. Perdoa os nossos Obrigado, pecados, nos mande o teu Espírito Santo para nos dar iluminação, para compreendermos aquilo que já foi revelado para os santos profetas, em especial no livro de Josué, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, abra a sua Bíblia em 1 Coríntios 10, verso 11. Se não tiver a Bíblia física, vai a Bíblia do computador, do celular, do tablet. 1 Coríntios 10, verso 12. E olha que verso chique. Fantástico. E esse verso aqui vai nortear todo o nosso estudo essa semana, né, pastor? Isso aí. Olha o que diz aqui. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Ou seja, quando a gente olha o passado, o exemplo do passado serve para o presente, ou seja, para nós, e também, se nós não tivermos oportunidade de chegarmos aos fins do tempo, para aqueles que estarão lá no fim do tempo. Queira Deus que seja nós. Tomara Deus que a nossa seja a última geração. Chega já, né? Chega. Ufa, eu não aguento mais. Eu acho que também é um sentimento de você que está nos ouvindo. Este mundo de pecado, de misérias, de mazelas, nós queremos algo diferente, e esse algo diferente é a salvação pela graça de Jesus. Mas, se não alcançarmos em nossa geração, que a próxima geração também continue aprendendo com a palavra de Deus, porque tudo foi feito, tudo foi escrito, tudo foi registrado para que possamos viver
e experimentar, como o povo experimentou e viveu no passado, Amém. as misericórdias de Deus. Amém. Então, olhando a lição dessa semana, quer dizer que todos os eventos, ou seja, cada personagem, cada ação, seria um bonequinho pequeno, certo? Representando um boneco maior que viria? Na verdade, todas as histórias ilustram e apontam para Cristo. E aqui eu não estou falando, viu, do santuário, que também o santuário é. Tudo que está em volta do santuário aponta para Jesus. O próprio santuário, o sacerdote, tudo ali aponta para Cristo. A gente viu isso no trimestre passado, falando da lição de Êxodo. Isso. Não é disso que eu estou falando, apesar de ser também. Mas as histórias da Bíblia, os personagens bíblicos, apontavam para um personagem maior. Moisés, ele representava o libertador, assim como Jesus é o libertador. Os próprios legisladores, os juízes, apontavam aquilo que Jesus é, que é o juiz que há de julgar todas as coisas. Mas, em especial, nesse trimestre, nessa semana, estamos estudando Josué. Josué é o que nós chamamos de um tipo, ou de um antitipo de Cristo. Nós podemos dizer que Josué é um modelo menor que aponta para algo maior. E não é só Josué. A própria Canaã terrestre Sim. aponta para Canaã celestial. Então, um tipo do antitipo. A figura da graça... O povo de Israel, né? O povo de Israel, um povo que há de herdar. O povo de Israel herdou a Canaã terrestre e o povo de Israel espiritual vai herdar a Canaã espiritual. Então, peraí, antes que você entra nisso, o que acontece? Eu não sei, o Kevin já é um caboclo estudado, conhece bem, não precisa dizer, mas eu sou meio burro. O que é tipologia? Tipologia é um método de estudo da Bíblia que pega padrões para tentar explicar algumas coisas do passado e algumas coisas do futuro. E quando eu digo passado e futuro, Antigo e Novo Testamento. Isso. E trazer também para a nossa realidade de hoje. Então, a gente pega Antigo e Novo Testamento e tenta fazer uma correlação. E agora pega os dois e tenta fazer uma correlação com o nosso tempo. Então, seria um tipo, ou seja, algo que parece de algo maior. Então, Josué até o nome de Josué, que em hebraico é Yehoshua. Que mesmo é? E aí de Jesus é Yeshua. E, literalmente, Yeshua é uma forma abreviada de Yehoshua. Por exemplo, a minha filha chama Liz. É a forma abreviada de Elizabeth. Então, Elizabeth, Liz. E Yehoshua seria Yeshua. Até tem umas pessoas que especulam isso aqui, porque a tradução de Yeshua, que é Jesus, para o grego, fica Jesus. E aí ficam querendo comparar, porque sus, em grego, também é cavalo, está vendo? Uma divindade. Não, aí é forçar. Mas o próprio hebraico dá para fazer isso. E Yehoshua é o nome maior e Yeshua é o nome menor. Então, eu posso dizer que Josué e Jesus é o mesmo nome, em tempos diferentes, mas que corresponde à mesma coisa. O nome. Agora, imagina o significado. E quando você vê o significado e a vida dos dois, o ministério que os dois tiveram, que Deus deu, você vê essa correlação. Deve fazer uma tipologia. É aí que entra a tipologia. E tem tipologias claras e tem outros que você precisa de muito ou de um pouco mais de pesquisa. Mas é uma forma de estudar a Bíblia. É melhor, é pior? Não, é uma forma que contribui para o nosso crescimento espiritual. Outra coisa também, porque o que eu estou fazendo essa pergunta agora? Porque nós vamos entrar no tema, Sim. E nós já estamos nele, certo? Existe uma forma que a gente chama, que o senhor também já até usou, tipo e antítipo. O que é um tipo e o que é um antítipo? Veja, o antítipo, só para eu ver aqui se eu não estou confundindo, né? Porque às vezes confunde. O antítipo é o maior. E o tipo é aquele que representa. Então, por exemplo, assim, você vê a vida passado é quem? Josué. Então, ele é o tipo. Ele é o tipo. Ele é um tipo de Jesus, que é o antitipo, que é o maior. Então, você vê correlação. Isso aconteceu. Quer ver outro detalhe que eu vi essa semana? Como é que é o nome do pai humano de Jesus? José. Você vai para o Antigo Testamento, como é que é o nome de um personagem que fez grandes obras? José. Para onde que José foi? Para o Egito. Para onde é que o José da história foi? Para o Egito. Como é que é o nome do pai de José
pai de Jesus. Você vê lá na genealogia, Jacó. Como é que é o nome do pai do José lá do Antigo Testamento? É coisa de louco. Então você vê uma correlação e não é por acaso. Deus traz isso e nos dá uma certeza que Ele é o dono e o Senhor da história. Obrigado, porque agora eu entendi. Pessoal, o que quer dizer tipo? Quando você vê tipo, irmão, tipo. Tipo é o primeiro, certo? Que representa o antítipo. O que é o antítipo? É o cumprimento final, é isso? É isso aí. É o grandão, final. certo? O pequenininho é o tipo, Josué, é isso? Isso. O grandão é Jesus, que é o maior de todos. É Israel, um bom aluno, aprendeu certinho. Israel é o pequenininho. Isso. E o nós, povo de Deus, que também inclui Israel quando for para o céu, é o grandão, que é o não, mas antitipo. dá a prova agora, que eu tiro 10. Se deixar para amanhã, eu já não lembro mais Já nada. não lembra nada. Você é um bom aluno. Mas legal isso, olha, a agora, tipologia entendendo, bíblica, a gente só né? consegue ver isso de trás para frente. Por exemplo, Josué sabia disso, que ele seria? Não. O povo de Israel imaginava que seria? Não, mas de trás para frente. E outro detalhe, isso não é uma especulação da mente de alguém, não. Isso existem regras, a gente chama de hermenêutica, e para chegar nesse tipo e antitipo, a gente pega toda a Bíblia e não é apenas uma expressão, um pensamento, não. Existem regras para chegar. E todo tipo e antitipo, ou para chegar num tipo e no antitipo, precisa de muito estudo, muita pesquisa, e normalmente, depois de muito estudo, ainda precisa de uma aprovação pela maioria. Algumas correlações são rejeitadas, mas a maioria são aceitas porque fazem sentido. E aí você pergunta, e para que isso? Para nós entendermos cada vez melhor o propósito de Deus no passado e entender o propósito de Deus para a sua igreja no tempo presente. Mas até os apóstolos usavam isso, né? Sim. A gente vê no Novo Testamento, eles puxando tipologias antigas, né? Por exemplo, trazendo para a pessoa de Cristo. O próprio João Batista, ele é um tipo de quem? Elias. João Batista é um tipo de... Então, não é algo novo, mas hoje é sistematizado. Mas não é novo, já é algo que existia na época dos próprios discípulos, eles trazendo João Batista como um tipo de Jesus, ou como um tipo de Elias, desculpa. Sim, sim. Por exemplo, assim, na pergunta 2 aqui, diz o seguinte, Davi, né, falando sobre os salmos, né, ele, do meu sofrimento, meu isso, pegaram a minha roupa, tiraram o seu urteio, quer dizer, sim, era ele, mas cumpriu na vida de quem? De Jesus. Vamos mais profundo ainda. Vai lá. Deus meu, isso. Por que me desamparaste? De quem que é essa frase? De quem que é? Você vai falar de Jesus? Está certo. Ele é o antitipo, o cumprimento. Mas começou lá em Davi, quando Davi estava sendo perseguido por Saul, e ele falava, Senhor, nas suas orações, Deus meu, por que me desamparaste? Então, é um tipo e o antitipo. E a gente usa nessa expressão é o seguinte, é o sensus plenium, é o cumprimento maior de algo menor que já estava no Antigo Testamento, normalmente para o Novo Testamento. E quando a gente pega já a lição de segunda-feira, que vai falar, que a gente já discutimos, que é o tipo e o antítipo, né? A gente vê que a forma de interpretar o antítipo é conhecer o tipo. Exatamente. Por exemplo, de Israel, eu consigo ver cristologia, eclesiologia e escatologia. Ou seja, em Israel eu consigo ver cumprindo em Jesus, cumprindo na igreja e cumprindo na volta de Jesus. Isso tudo em Israel. Em Êxodo, a mesma coisa. Eu vejo Israel cumprindo na cristologia, que Cristo é o Redentor. Eu vejo a eclesiologia, que é a igreja como sendo um tipo, sendo tirado, assim como Israel foi tirado no Êxodo, nós seremos tirados deste mundo. Assim. E quem é que tirou eles de lá? Através de Moisés e continuou com Josué. E quem é que vai nos tirar daqui? Jesus. Então, essa que é a correlação do tipo com antitipo. Aqui tem um santuário também que eu achei muito bacana, né? Sim. O santuário, cristologicamente, Cristo como templo, eclesiologicamente, a igreja como um modelo, santuário, né? Nós somos o santuário do Espírito Santo, e a escatologia, o santuário que será estabelecido, onde Deus morará conosco, e nós seremos, né? O seu povo, como está em Apocalipse, coluna e baluarte da verdade. Eu achei muito interessante. Por que é interessante a gente entender isso? Mas, Jeff, esse monte de coisa atrapalhada na lição, para a gente entender que tudo... Vamos voltar para o versinho.
Vou ter que voltar para o verso, Sim. pastor. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Ou seja, por que é importante entender a questão de tipologia, tipo, antitipo, como é que as coisas se... Porque tudo isso está escrito para um cumprimento maior. Então, para eu ver esse cumprimento maior e crer maior, ou seja, que vai ser realmente esse cumprimento maior, eu tenho que ver o cumprimento menor na vida das pessoas. Que o mesmo Deus que prometeu para Josué é o Deus que prometeu para mim. Exatamente. O mesmo Deus que conduziu o povo é o Deus que vai conduzir a igreja. E Josué, como um tipo, liderou a igreja daquela época, ou o povo de Israel, e Cristo está dirigindo a igreja hoje. Nós temos que entender isso. Coloca na sua mente, é Cristo que dirige. Ele usa pessoas. Ele usa a mim, usa você, quer usar, mas é Cristo que está dirigindo a igreja. E a vitória da igreja é certa. A autora americana chamada Ellen White, ela até diz assim, essa igreja que hoje é militante, dia se transformará na igreja triunfante. Mas eu consigo ver isso, por exemplo, no povo de Israel, sim, que era militante, 40 anos militando. 40 anos, ou até antes como escravos, isso. E aí se tornou triunfante. Podemos dizer, né, aos 430 anos. Né? Olha aí, militante. Eu acho que pior do que os 40 anos foram os 430 como escravos. E aí agora eles se tornam triunfantes quando entram em Canaã. Você sabe, mas deixa eu te refrescar, começou ali com Jericó, a primeira cidade da região de Canaã. Eu gosto sempre de refrescar, porque a pessoa às vezes confunde. Canaã não é uma cidade, Canaã é uma região, é um estado, eu posso dizer. E Jericó era a primeira cidade desse estado, e a mais forte. Passar por Jericó... Era difícil. Era difícil. E passando por Jericó, as outras... Resto, né? Aí depois veio os amorreus, Sheon, Og e tal, e outros e tal. Então, o povo alcançar Canaã foi uma vitória que começou em Jericó. E para nós também, quando nós vencemos os nossos maus hábitos, quando nós vencemos o nosso velho eu, quando nós vencemos as nossas vontades maléficas, aquelas tendências que nós temos, seria Jericó. Mas ainda não está ganho. A gente precisa continuar lutando para que Jesus, ao voltar, possa nos dar a vitória final pela graça intermédia de Jesus, assim como foi a vitória em Jericó, pela graça intermédia de Jesus. Intransponíveis. Todos os livros de história colocam assim, viu, Jefferson? Intransponíveis as muralhas de Jericó. Mas teve um Deus que transpôs. Foi lá e derrubou. Esse é o Deus, mesmo que vai derrubar as nossas muralhas. É verdade. Muralhas, vai derrubar as nossas muralhas, as nossas dificuldades e as nossas impossibilidades. Aí nós vamos ter que ir para a autora de novo, onde ela diz, né, que o pior de todos os inimigos a ser vencido é o nosso próprio eu. E a nossa Deus está ali para nos vontade. ajudar nessa vitória. Né? Exatamente. Tá. Agora, uma coisa interessante, que Moisés diz que depois dele viria um profeta, e eu sempre, me desculpa, eu sou meio atrapalhado, eu sempre tive nessa visão esse profeta Jesus. Nunca tive esse cumprimento, Moisés, tipo de Josué. Josué. Não, Moisés é um tipo legal, de Josué, e Josué é um tipo de Jesus. Ele seria, ou seja, Josué seria um tipo incompleto daquilo que se esperava. Exatamente. Mas ele serviu como se fosse algo, quer dizer, o deserto começa com Moisés. Termina com Josué. Eu achei interessante a lição, botar esses paralelos. Moisés tira a sandália do teu pé para Josué. Que agora ele vai direcionar. Aparece o mesmo anjo falando, tira a sandália também que eu estou aqui. Ou seja, tudo que se cumpriu na vida de Josué, que Moisés começou, Josué terminou. Eu achei interessante. Cristo é um antítipo perfeito. Mas aqui nessa terra a gente vai ver tipo e antitipo também. Eu nunca tinha visto nessa visão. E parece que quando junta Josué e Moisés, é tão perfeito que aí simboliza Sim, Cristo. Isso. Mas sabe o que eu vejo na vida de Josué e Moisés? Ou de Moisés e Josué? Discipulado. O único que é perfeito é Jesus. Mas nós podemos ser melhores e criar líderes menores. Eu lembro que eu fui pastor num lugar e a igreja estava tendo dificuldade, até que eu entendi qual era o problema. O líder teve um discípulo que estava melhor do que ele, e ele não soube tirar a sandália e dizer assim, continua. Ou talvez ir para uma outra igreja e deixar aquele espaço, ou até aconselhar aquele jovem e falar assim, olha, você não tem mais nada a aprender comigo, agora você já pode correr. E aí eu cheguei nessa situação, e aí consegui ainda sobreviver um ano nessa situação, porque assim,
Pior do que a situação era eu ser arrogante o suficiente e tentar mudar sem conhecer. Então, normalmente, eu demoro aí 6 meses a 1 ano estudando para ver o melhor para aquela situação. E aí, no final do ano, eu tirei esse líder, falei para ele assim, você não vai ser ancião mais. Nossa! Jefferson, uma confusão. Ele ficou com raiva de mim, a esposa dele, a filha dele ficou com raiva de mim, mas eu continuei visitando a casa dele. Eu bati na porta, entrava, como se nada tivesse acontecendo. Um dia a mulher falou assim, você não entendeu ainda? Eu falei, o quê? Eu não entendi, não. Que eu estou com raiva de você. Eu falei, mas não tem problema, eu não fico com raiva de ninguém. Ela falou assim, eu briguei com você. Eu falei, mas eu não briguei com você, então está tudo certinho, só não brigo. Então eu levei na esportiva. Passou uns 4 meses, ele olhou para mim e disse assim, pastor, agora eu entendi. Nós estávamos batendo cabeça e atrapalhando a igreja. E agora a igreja, sem mim, está indo para frente. Eu falei, não é sem você. Está lá o exemplo. Não é sem você, é porque você está no lugar errado. Aí ele falou assim, onde eu posso ajudar? E eu coloquei ele num outro lugar, coisa de, sem brincadeira, não dá 1 quilômetro, 2 no máximo. E aí a igreja fica feliz com o novo líder, e a igreja feliz aqui com ele, porque saiu de lá e veio ajudar onde estava precisando. Às vezes, o ser humano precisa criar e entender que o outro vai crescer, às vezes, até maior do que ele. E tem algum momento que tem que dizer assim, chega a minha parte, o outro prossegue e eu vou para outro lugar. Por que eu estou dizendo isso? Porque o ser humano é falho. Só tem um que é perfeito, que é Jesus. Mas, enquanto estivermos aqui, a gente tem que fazer líderes e mais querer que o outro seja melhor do que nós. E é isso que isso que Moisés e Josué representam. Josué foi um baita de um líder, criou um outro líder que foi tão bom ou melhor do que ele, e os dois juntos completam, e aí formam um tipo que é Jesus. Aliás, formam um tipo do antitipo que é Jesus. E tanto que na lição de quarta-feira já vem o verdadeiro Josué. Sabe uma frase que eu li essa semana passada? Eu já tinha lido, mas revisei. São Tomás de Aquino, se não me engano. Talvez eu possa errar, o autor disse assim, fale para todo mundo que Jesus ama, mas se for necessário, use as palavras. Isso. Sabe o que isso quer dizer? A minha vida tem que falar de Jesus. Eu e você somos um tipo de Jesus. A pergunta é, que Jesus? Porque a Bíblia fala de pelo menos 2 Jesus, né? O Jesus de Barrabás e o Jesus Cristo, ali na hora da condenação. Quem vocês querem que eu solte? Jesus o Cristo ou o de Barrabás? E o povo escolheu Barrabás. Que tipo de Jesus a gente tem sido? Espero que você, Jefferson, e eu, e você que está em casa, sejamos um tipo de Jesus que é o antitipo. As pessoas têm que olhar para nós e ver Jesus. É verdade que a gente é falho? Sim, mas as pessoas entendem. Só que mesmo na nossa falha, a gente precisa ser e representar a Jesus. As pessoas têm que olhar para nós e ver Jesus. Assim como a gente olha para Josué e para Moisés, a gente vê Jesus liderando a igreja naquela época. Por intermédio deles, Jesus liderou a igreja. E vou te falar, a falta que esses dois fizeram. Nossa! E a falta que faz de um tipo de Jesus aqui, né? Se nós despíssemos do nosso eu, do nosso orgulho, né? Egoísmo. Das nossas vaidades. Concordo com você. Nossa, como seria muito melhor. Você na sua casa, você é que nem eu lá na minha casa, você também é na sua. Já imaginou quantas vezes se nós sorríssemos mais, se implicássemos menos, como seria diferente o ambiente familiar? Mas graças a Deus que Josué errou, a gente viu, Moisés errou, mas o verdadeiro Josué, o antítipo, jamais erra. Ele acerta. Agora, interessante, né? Josué teve que vencer guerras. Jesus também está aí guerreando por nós, né? Exatamente. Como diz, a minha guerra não é com seres humanos, mas com potestades e contra principados, né? E forças do mal. E também podemos fazer uma outra correlação, Josué e nós. Qual a parte que nos corresponde? O que Deus espera de nós? Como um tipo de Jesus, o que Ele espera de nós? E aí, aí entra a pergunta que você fez, para que esse negócio de tipo, antitipo é tão complicado? Mas para a gente entender, se Josué era um tipo do antitipo que é Jesus, nós também somos. E a gente precisa aprender com as lições, com a vida, com a confiança, com a fé de Josué, e nós também vivemos essa fé e essa confiança aqui nessa terra. Ou nós vamos viver como Josué, ou nós não vamos experimentar aquilo que Josué experimentou, e principalmente o que ele ainda há de experimentar quando Jesus voltar. Moisés já está no céu. Quando você vê a revelação bíblica, Moisés, segundo Judas 9,
foi Jesus ressuscitar, e aí houve até uma discussão. Até no Monte da Transfiguração ele apareceu lá, né? Teve uma discussão ali entre Satanás e Jesus, quando Satanás não queria deixar Jesus ressuscitar Moisés, e aparentemente, humanamente falando, Satanás estava certo. Qual é o salário do pecado? A morte. Então, deixa ele morto. Só que Satanás não entende o plano de salvação, e Jesus falou, o Senhor te repreenda, né? Que é Miguel ali, descrito como Miguel, e nós acreditamos que é Jesus, e ressuscita Moisés. Na transfiguração ele aparece, assim como Enoque e Elias está no céu também, mas tirando Moisés, Josué não. Josué está na tumba aguardando a bendita esperança. E vai ressuscitar com quem de nós deitarmos no pó da terra? Fiel a Jesus. Com quem, se eu e você deitarmos na terra fiel a Jesus, vamos ressuscitar com ele, junto com ele, para herdar. Imagina que maravilha! Para herdar a Canaã celestial, porque ele experimentou da Canaã terrestre, e nós experimentaremos juntos da Canaã celestial. Será um momento de vitória. Eu sei que essa lição, para mim, já podia encerrar ela aí, mas vou dar uma pimentadinha aqui. Deixa eu ver se nós estamos... Dá para dar mais uma pimentadinha aqui. Olha só. Josué, para começar a guerra, ele atravessou o Jordão. Olha, quando o autor colocou isso, eu falei, caracas, Jesus, para iniciar a guerra, o que ele teve que fazer? Passar pelo Jordão. Foi batizado e foi para o deserto. Interessante essas... Isso que é tipo... Isso. Eu estou falando isso, sabe por quê? Porque a lição... a gente vai usar para outras coisas na Bíblia, não só para o livro de Josué. Sim. Quando você vai para o Apocalipse, vai para a profecia, há muita correlação que a gente vê com o Velho Testamento, o Novo Tem Testamento. para o mal também, por exemplo, a Babilônia. Isso. E a Babilônia de Apocalipse. Tem também. Isso. Então, a Babilônia é um tipo da Babilônia espiritual. A serpente no deserto, lá no Éden, é um tipo da serpente. Aí Apocalipse usa a expressão serpente para Satanás. Então, essa correlação, ela existe em toda a Bíblia, e a gente consegue entender, tanto do lado do bem e do mal, o que aconteceu no Antigo, no Novo Testamento, e o que está acontecendo hoje. E aí, o que acontece? Jesus atravessou o deserto. Jesus, não foi fácil para ele. E nós temos que atravessar os nossos desertos. Sabe, perder um filho, perder um pai, perder a esposa, perder o esposo. Sabe, essa semana eu vi um vídeo muito interessante, e, assim, interessante, mas chocante. Tem esses rapazes que fazem vídeos na internet? Isso. Ele pegou o seu microfone e falou, olá, tudo bem? Você trabalha com o quê? Aí eu trabalho com a entrega do iFoods, né? Aí ele fez uma pergunta para ele, disse assim, qual é o seu maior sonho? Sabe o que ela falou? Eu não tenho sonho. Ele falou, como assim? Ela falou, eu não tenho pai, eu não tenho mãe, triste, né? Eu não tenho irmãos, e a minha avó, a única que me criou, acabou de falecer. Ela falou, estou sobrevivendo. Eu trabalho um dia para ganhar dinheiro para 2 dias, para no outro dia dormir o dia todo, porque eu não tenho sonhos. Sabe o que é isso? Uma pessoa sem esperança. É uma pessoa que não entendeu que, apesar das mazelas e desertos deste mundo, a gente tem um céu a alcançar. Eu estou aqui julgando-a? Claro que não. Eu estou aqui condenando? É claro que não. Mas nós precisamos nos apegar ao céu. Nós vamos atravessar deserto. Aliás, um dia eu aprendi de um professor a seguinte expressão, se está tudo bem na sua vida, se prepare, daqui a pouco a rasteira vem. E se está dando coisa errada, se prepare, porque o milagre vai vir. Esse mundo é cheio de altos e baixos, e Deus está cuidando de nós. Se está no baixo, se está nas dificuldades, clame ao Senhor pela misericórdia, e Deus está te ensinando algo. Se está no momento de bonança, de milagre, louve ao Senhor, porque Amém. Deus está fazendo milagre na sua vida para você ser uma fonte de bênção, e você ser um tipo de Cristo, e pregar para outras pessoas que ainda não ouviram falar de Jesus. Amém. Já que o senhor falou que eu, Kevin, os nossos amigos têm que ser um tipo de Jesus, então eu vou aqui para Ellen White, Testemunho para a Igreja, volume 4, página 138. Olha que coisa maravilhosa. A igreja necessita de fiéis Calebes e Josués. Olha já. A igreja necessita de fiéis Calebes e Josués, que estejam prontos para aceitar a vida eterna sob a simples condição de obediência. O mundo é nosso campo. Missionários são necessários em cidades e vilarejos que certamente estão mais presos à idolatria do que os pagãos do Oriente que nunca viram a luz da verdade.
O verdadeiro espírito missionário desertou das igrejas que fazem tão alta profissão de fé. Faltam-nos obreiros fervorosos. Não haverá ninguém que responda ao clamor que vem de todas as partes. Passa e ajuda-nos. Ou seja, Deus necessita que eu e você façamos como Caleb e Josué. Fazer como Cristo. Olha só o tipo, tipologia, antítipo. Atravessar o Jordão. Sabe que às vezes, pastor, a gente perde. Eu tenho me preocupado muito com uma coisa que eu tenho aprendido. O quanto eu tenho orado pelo meu vizinho. O quanto eu tenho orado pelo vizinho da igreja. Eu tenho aprendido que o tempo que eu oro por mim é o tempo que eu tenho que orar pelo meu vizinho, é o tempo que eu tenho que orar pelos vizinhos da igreja. Deus precisa que eu e você entendamos que somos missionários, somos Josué, somos Caleb, nós temos que estar preocupados para atravessar o Jordão, ir até Canaã. Não estou dizendo agora celestial, mas a Canaã que é o espaço, o meu vizinho, ir lá, morar com ele, porque o plano de Deus não era derrotar os outros, não era matar. O plano de Deus era tirar eles da terra de Canaã e, por intermédio de Canaã, fazer um rol missionário e os outros aprenderem de Israel a verdade do céu. E o plano de Deus é fazer da minha casa, da igreja, o rol missionário seu e meu. Vamos orar por isso? Vamos nos preocupar mais com os nossos vizinhos, com os nossos amigos, com os vizinhos da igreja? Vamos nessa? Vamos orar? Querido Papai do céu, a palavra diz que tudo foi escrito como exemplo para nós hoje. Amém, e para outros que vão estar no tempo final. E queira Deus que sejamos nós a última igreja antes de Cristo voltar. Amém, sim. Papai do céu, nós temos os nossos vizinhos da igreja que precisam te conhecer. Os vizinhos de nossa casa que precisam conhecer. Às vezes é o esposo que não é cristão, a esposa que não é cristã, os filhos ou os pais que não são, precisam te conhecer. E o Senhor precisa de Calebes fiéis, de Josué fiéis, como o pastor diz. O Senhor precisa de tipos de Cristo aqui. Faça de cada um de nós tipo seu, ó Jesus. Que possamos amar as pessoas, nos esforçar pela salvação delas, sermos obedientes a Ti e aceitarmos o Evangelho que Tu, ó Deus, pregastes aos nossos antepassados, que chegou até nós. Aceitarmos de todo o coração e permitir que Teu Santo Espírito faça toda e qualquer mudança que há necessidade de ser feita para a nossa salvação. Amém, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, use a nossa igreja, use os nossos dons e talentos para a pregação desse Evangelho, suplicamos. Amém. Amém. Bom, muito obrigado por vocês ter estado conosco na nossa lição 10. Semana que vem, lição 11. Olha, e vai estar cada vez melhor. Esteja lá, estude, você que tem lição, você que não tem lição, esteja aqui conosco. Pastor, muito obrigado, tá? Deus abençoe o senhor. Nós tivemos o privilégio de ter 2 lições, hein? É isso aí. Muito bom. Kevin, muito obrigado, Deus te abençoe. E, por favor, compartilhe, dá o seu like, ok? E lembre sempre, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai daqui, ó, que procede da boca de Deus. Deus te abençoe e até a semana que vem.